E agora, nesse segundo bloco do programa, você vai acompanhar um debate sobre uma igreja diferente. Ela não funciona em templos, funciona nas casas, não está ligada a nenhuma denominação e a gente vai entender um pouquinho que visão é essa do reino de Deus. Acompanhe o nosso bate-papo no quadro de Curiosidade. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco com os pastores que são os nossos convidados para entender que igreja é essa tão diferente das que tradicionalmente nós conhecemos. Ela funciona nas casas, não tem templo e a preocupação maior é edificar vidas. Eu quero entender realmente um pouco dessa visão, né? Nós convidamos para falar sobre o assunto o pastor Josimar Lopes, que é o pastor da igreja aqui em São Luís. Tem também o nosso querido Gilberto Lose, esse nome tá difícil acertar, né, Gilberto? Ele é de Vitória, Espírito Santo. E temos também o pastor Wagner Oliveira, que é de Brasília. Eu vou começar a pergunta por você, pastor. Que igreja é essa? Ok, muito bom estar aqui com o seu programa de grande repercussão na cidade de São Luís. Já vi algumas entrevistas suas. Na verdade, a questão da igreja começa lá na nossa alfabetização. O A e o U a gente aprende que é o A de asa, A é de escola e de igreja. E aparece um desenhozinho de uma casinha com uma cruzinha em cima e a portinha geralmente até fechada. Na verdade, a igreja que Jesus estabeleceu, ela não tem um local. Nada contra os que têm seus locais. Nós entendemos essa visão e vivemos ela dessa forma. Não temos, portanto, um templo, uma denominação, um endereço. Somos a igreja de Jesus que está em São Luís, em Vitória, em Brasília, mundo afora. E, na verdade, a gente pode comparar essa realidade quando eu vejo aqui Mateus 13:44, diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Na verdade, a gente percebe que esse homem não tinha nada, ele acha um tesouro no campo, ele, por causa daquele tesouro, ele vende tudo que ele tem com transbordante alegria e compra aquele campo todo por causa do tesouro. O tesouro, eu diria, é Jesus Cristo. E o campo, a igreja, que são os irmãos que nos ajudam em uma postura essa de... A igreja são as pessoas. As pessoas. A igreja são as pessoas. Isso. Então a gente quer saber aonde que essa igreja funciona, né, pastor, aqui em São Luís? Como o Wagner já falou, que nós não temos um local fixo para nos reunir, no Recanto do Vinhais eu resido lá. Minha casa também está aberta para a igreja se reúne lá também. Como na casa de outros irmãos aqui na cidade, em vários bairros, se reúnem também. Então a igreja ela é itinerante. Então ela se reúne em qualquer lugar e até mesmo na praça. Nas praças a igreja se reúne. Porque nós entendemos que que a palavra de Deus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Pastor Gilberto, eu posso chamar de pastor? Qual é a diferença, pastor, dessa igreja para essa que tradicionalmente a gente conhece? A diferença, ela está no fundamento. A palavra lá em Mateus capítulo 7, 24, 25, fala sobre um fundamento estabelecido sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e ela não caiu. E depois tem uma outra parte que fala sobre a casa construída na areia. Caíram as chuvas, sopraram os ventos e ela caiu. E foi muito grande a ruína desta casa, né? A minha casa estava sendo construída sobre a areia. Eu tinha pelo menos 7 enfermidades incuráveis, algumas delas, né? E elas começaram a acontecer em casa também, e isso foi nesses últimos 4 anos. Então nós temos aqui no programa hoje uma pessoa que experimentou o milagre de Deus, é isso? Muitos milagres. Você poderia dar um exemplo para a gente, pastor? Eu passei muitas noites sem dormir, eu fiquei canceroso, eu estava com câncer, eu também tinha uma enfermidade chamada bolsas saculares na veia aorta. Eu também tinha uma enfermidade na vesícula que estava para estoporar. Eu também tinha uma enfermidade no fígado baixo, tudo estava totalmente destruído.
E o médico que fez os exames disse: você está todo arrebentado. E há poucos meses atrás eu fiz um novo exame e ela disse: você está nota 10. O câncer sumiu enquanto eu estava em casa, eu e minha esposa orando, a igreja orando como corpo, como família. E eu recebi muitos milagres na minha casa. Que coisa boa, Wagner. Essa experiência do Gilberto, por exemplo, eu creio que vocês participaram, né? A gente está encerrando esse primeiro bloco, mas eu queria que você colocasse qual é a participação da igreja num processo como esse, por exemplo. De que maneira se ajuda uma pessoa em que estava numa situação como o Gilberto estava, por exemplo? Eu creio que da mesma maneira que Jesus socorre todo aquele que se achega a ele. É com amor, com carinho, com atenção, com palavra de ânimo e muita oração, muito clamor. A igreja em todo o mundo, o Gilberto é muito querido, é um paizão nosso. Toda a igreja se dobrou diante do Senhor e clamou pela vida dele. Hoje temos a resposta, a cura. Josimar, essa grande família, como vocês denominam, né? Está aqui em São Luís também, né? E tem ajudado muitas pessoas, não é verdade? Eu quero que você fale um pouquinho dessa experiência aqui de São Luís, depois do intervalo, pode ser? A gente vai chamar o intervalo? Tem que faturar, né, gente? Então, depois do intervalo eu volto e a gente continua esse bate-papo. Não saia daí, porque eu não demoro. E de volta ao nosso debate sobre a igreja, que é diferente, que eu não sei se eu posso denominar a igreja doméstica. Posso, pastor? Pode sim. Então, como é que é essa grande família, já que vocês denominam que é uma grande família, né? Como é essa grande família aqui em São Luís, por exemplo? Essa família, ela se espelha na igreja primitiva. Em Atos capítulo 2, então Lucas descreve assim como a igreja primitiva vivia. Ela vivia em família. Diz a palavra que era tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades, traziam, depositavam aos pés dos apóstolos. E ali era dividida entre a igreja, aqueles que já tinham necessidade realmente. E quando se fala de igreja, se fala de pessoas. Pessoas, a família de Deus. E ali eles se repartiam tudo, né, entre eles, comiam juntos, oravam juntos, e a palavra de Deus diz que havia alegria e singeleza de coração. Nós tentamos viver essa realidade aqui na cidade. A igreja em São Luís é uma família. Nós somos a família. Então nós realmente vivemos. Vocês cuidam um do outro. Exatamente. Estão visitando um ao outro. Né, cooperando, ajudando, de todas as formas. Financeiramente e também, principalmente espiritualmente. Então nós temos essa preocupação para ver a família funcionando de acordo com o que está no coração de Deus. Qual é a origem, Wagner, da igreja, dessa visão? Perfeito. Quando Deus criou Adão, ele teve no coração de construir um homem à sua semelhança. Em Romanos 8, 28 e 29 diz exatamente o propósito eterno de Deus ali, especialmente no 29. Ele fala de ter conhecido Jesus, ao qual conheceu para que ele tivesse uma família. Jesus sendo o primogênito de uma família. Ali o propósito eterno de Deus é estabelecido. Ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus. Essa é a origem dessa igreja, dessa grande família. Por que uma família? Porque Deus quer unidade. Por que de muitos filhos? Porque Deus quer quantidade. E por que parecido com Jesus? Parecido não de aparência física, que a Bíblia nem relata, mas a aparência de caráter de Jesus. Porque Deus quer qualidade. Então, uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus. Essa é a nossa missão. Apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Vocês consideram que hoje o maior problema dentro da sociedade é essa falta de buscar a Deus para tentar resolver os problemas? Olha, eu creio que a maior dificuldade é conseguir entender a obra de Deus dentro da gente. Nós não conseguimos entender. Se a gente pedir para Deus, faz alguma coisa nova na minha vida, Ele que vai fazer, Ele que vai cavar esse fundamento se eu deixar Ele trabalhar, né? Porque aí tem uma questão que eu posso fugir e deixar isso de lado, mas quando eu quero, eu entendo que a visão é clara, eu entendo, eu peço para Deus, faça. Eu peço a todos os meus familiares, onde Deus começou a unir muito mais a minha família através de sofrimentos, porque o amor, ele se expressou através de sofrimentos, o amor de Deus para a vida da gente. Uma passagem muito clara que explica isso que o Gilberto está dizendo é Apocalipse 3:20.
Diz ali: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus não arromba a porta, ele bate. Amém. Espera que ouçam, que reconheçam a sua voz, que é ele, e abram. Se nós abrirmos, ele vai entrar e aí ele passa a governar o que Josemar disse lá no início. Ele governa a vida nossa. E essa capacidade de amar, de exercitar e de trabalhar dentro da família os problemas que hoje existem, essa capacidade e esse amor só vem de Deus mesmo, né, Gilberto? Esse não é um amor que vem da gente. É um amor de Deus que quebranta o nosso coração. Então nós conseguimos amar nossas esposas, né? Nós conseguimos amar nossos filhos. Meus filhos já estavam, só tinha uma filha ainda em casa quando Deus apareceu, estabeleceu essa visão, esse entendimento, esse fundamento na minha vida. Então aí Deus começou a trabalhar essa questão na minha vida, sabe? E esse amor leva a gente, impacta a gente para levar para a nossa geração, para servir a nossa geração. Pastor Josimar, e como a igreja aqui em São Luís acolhe essas pessoas? Pessoas que podem, por exemplo, estar nos assistindo agora, cheia de problemas, querem ajuda. A igreja em São Luís, ela funciona preocupada justamente com a moralização da família. Ela quer o melhor para a família. E funciona também como um pronto-socorro espiritual. Nós estamos abertos para atender as pessoas que necessitarem. Realmente nós estamos prontos assim para ajudar no que for possível. O telefone de contato, pastor, qual é? Nós temos o fixo, que é 3236-8007. Tem também um no celular, que é 988-21-2074. Bom, eu gostaria, antes de encerrar, Wagner, também fazer uma pergunta para você. Como administrador, qual é a verdadeira missão da igreja? A missão da igreja está, eu busquei isso em oração e Deus me revelou ali em Colossenses 1:28. E lá eu tirei a seguinte missão: a missão da igreja é apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Jesus como modelo a ser alcançado e Jesus como instrumento pelo qual o homem pode vir a ser transformado e alcançar o seu modelo, o seu padrão de caráter. Muito boa explicação. Gilberto, só para encerrar, o Gilberto exala amor, né? Ele exala amor, gente. Até o olhar dele, aquele olhar carinhoso, né? Gilberto, qual é o seu recado para os nossos telespectadores, só para a gente encerrar? O meu recado é muito difícil de explicar esse funcionamento, né? Porque ele precisa ter essa prática, né? E nós estamos apenas, vamos dizer, no começo. Há uma expansão muito grande. A igreja não tem se, a igreja no modo geral, no mundo, no Brasil, não tem se envolvido com as pessoas pobres, necessitadas, os doentes, os perdidos, né? E por isso que Deus, nesse fundamento, estabelece esse sentimento de Deus dentro da gente, para a gente ficar inquieto, não satisfeito com as necessidades, com as misérias que estão acontecendo, e ter braços de amor, braços de um pai para trazer até para nossas casas, como Deus trouxe muitas pessoas para minha casa, né? Para poder ajudá-las, né? E levar também alimento para essas pessoas, né? Servir essas pessoas. A maior parte é o serviço que a igreja esqueceu de praticar. Queridos, eu quero agradecer a participação de vocês hoje no programa Referencial. A minha oração é que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? E peço a Deus que continue também me ajudando a entender cada vez mais, né, essa visão que é tão bonita de se ver e de se viver. Que Deus te abençoe também ricamente. Abençoe seu programa e os telespectadores que estão nos dando a honra, amém, de nos assistir. E abençoe o povo maranhense, né? Amém. Muito obrigada, Josimar. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu amigo. E procure realmente entrar em contato conosco para saber um pouco mais a respeito do Evangelho do Reino de Deus. Muito obrigada a todos vocês.